Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar a temática de genética de populações, tá? Então a gente vai ver aqui o conceito de genética de populações e os princípios que influenciam a frequência dos genótipos e fenótipos nessas populações. Vamos ver o conceito central e organizador da genética de populações, que é o equilíbrio de Heidelberg, e como as diferenças entre variantes alélicas ou frequências do gene da doença surgem entre os membros de grupos diferentes, mais ou menos geneticamente isolados. Então, a genética de populações é o estudo quantitativo da distribuição da variação genética nas populações e como as frequências de genes e de genótipos são mantidas ou mudam ao longo do tempo, tanto dentro de uma população quanto entre populações. A genética de populações ela está preocupada tanto com os fatores genéticos, tais como mutação e reprodução, quanto com os fatores ambientais e sociais, tais como seleção e migração, que juntos aí determinam a frequência e a distribuição dos alelos e genótipos nas famílias e nas comunidades. Na prática da genética médica, a genética de populações ela fornece um conhecimento aí sobre vários genes de doenças que são comuns em diferentes populações, tá? Tais informações elas são necessárias para o diagnóstico clínico e o aconselhamento genético, incluindo a determinação das frequências alélicas necessárias aí para os cálculos de risco mais precisos. Então, para entender a relação entre as frequências alélicas e genotípicas nas populações, eu trouxe aqui um exemplo para a gente começar, que é um exemplo aí de um traço autossômico comum aí regido por um único par de alelos, tá? Que é relacionado a esse gene aqui, o CCR5. Então, o gene CCR5, que codifica um receptor de citocina de superfície celular, que serve como ponto de entrada para determinadas cepas de HIV. Então, para o vírus entrar no linfócito, ele precisa desse receptor, tá? Do receptor codificado por esse gene para ele conseguir entrar e infectar esse linfócito. Então, uma deleção aí de 32 pares de base no gene, ele resulta num alelo alternativo, numa variante, que a gente chama de delta CCR5. Ela tá aqui, ó, essa deleção, a delta CCR5. E esse gene, essa variante, ela leva a uma proteína não funcional. Então, ela não consegue produzir essa proteína da forma adequada. Os indivíduos que são homozigotos para esse alelo aqui, eles não vão ter essa proteína. Enquanto que os indivíduos homozigotos selvagens, que possuem a variante normal, e os heterozigotos vão aí produzir a proteína de maneira adequada, tá? Esses indivíduos que possuem a dupla deleção, nos dois cromossomos possuem a deleção nesse gene, eles não vão expressar esse receptor de superfície e os vírus eles não vão conseguir entrar nessas células do sistema imunológico. Então, a gente diz que esses indivíduos eles são resistentes à infecção contra o HIV, tá? Essa perda de função, né, essa proteína danificada que não é produzida da forma adequada, ela parece ser um traço benigno, ou seja, se a gente pensar em fatores de seleção natural, ele não vai ser um fator aí que vai trazer grandes malefícios para o indivíduo. E a única consequência fenotípica que a gente conhece com relação a essa variante aqui é justamente o vírus HIV não conseguir entrar nas células imunes desse indivíduo. Então, aqui nessa tabela, mostra os resultados de uma tipagem aí para esse gene, numa amostra de 788 indivíduos. A gente tem aqui 647 indivíduos são homozigotos selvagens, né, com os dois alelos aqui funcionais e uma proteína funcional também como fenótipo. 134 indivíduos são heterozigotos, ou seja, possuem um alelo selvagem e um alelo mutante com a deleção. E 7 indivíduos possuem o genótipo homozigoto recessivo. Então, eles de fato aqui não vão conseguir produzir a proteína e vão ser os indivíduos que são imunes ao HIV. Com base nas frequências genotípicas que a gente calculou aqui, ó, nessa coluna, né, com base nos números aí de indivíduos genotipados, a gente consegue, nesse caso aqui, determinar diretamente as variantes alélicas, tá?
simplesmente contando os alelos. Isso porque se trata aí justamente de uma característica recessiva, tá? Então, nessa última coluna aqui, a gente tem as frequências alélicas derivadas dessas frequências genotípicas. E como que funciona isso? Por contagem indireta. Então, para a gente calcular aqui a quantidade de indivíduos que possuem um alelo CCR5 normal, a gente vem aqui nesses indivíduos homozigotos, com genótipo homozigoto selvagem, conta eles 2 vezes. E aqui nos indivíduos que são heterozigotos, conta eles uma única vez. Isso vai dar um número aí de uma porcentagem de 90%, contendo ali o alelo justamente mutante, tá? Então, 0,906 é a frequência do alelo selvagem. Já ao contrário, o alelo mutante, contendo aqui a mutação, a deleção delta, a gente faz a contagem com esses indivíduos aqui homozigotos recessivos duplamente, somados aos indivíduos heterozigotos uma única vez. A gente vai chegar a esse número aqui, 0,094, tá? Então, estimar frequências alélicas, quando a gente tem as frequências genotípicas já estimadas, é bastante simples. Ela funciona apenas com a contagem aqui direta, nesse caso. Mas o contrário, ele não é tão simples. Se a gente quiser estimar a frequência genotípica tendo apenas a frequência alélica, já não funciona da mesma forma. Então, o contrário, né, derivar as frequências genotípicas a partir das frequências alélicas não é tão simples quanto contar. Porque a gente não sabe, na realidade, de antemão, aí, como esses alelos estão distribuídos entre os indivíduos que são homozigotos e entre os indivíduos que são heterozigotos, tá? Para isso, a gente precisa utilizar a famosa lei de Hyde-Weinberg, tá? Então, se uma população preenche certas suposições, há uma equação matemática, que é justamente o que diz a lei, para calcular as frequências genotípicas a partir das frequências alélicas. Essa lei ela é a pedra angular aí da genética de populações e foi denominada assim em homenagem aos pesquisadores que, de forma independente, chegaram a esse cálculo matemático, que é o Hardy e o Weinberg. Tá? Lá em 1908, eles formularam essa lei e essa fórmula é utilizada até hoje para fazer esses cálculos de frequências genotípicas. Então, que pressupostos são esses, né? Que suposições são essas que eu comentei aqui no slide anterior? A lei, ela se baseia em alguns pressupostos, então para ela acontecer precisa estar acontecendo alguns fatores específicos. Por exemplo, a população em estudo ela deve ser grande o suficiente e os casamentos têm que ser aleatórios em relação a um determinado locus que a gente está analisando, tá? Então tem que ter casamento aleatório. As frequências alélicas permanecem constantes ao longo do tempo por causa do seguinte: não há nenhuma taxa apreciável de uma mutação nova. A gente vai ver mais para frente nos slides como que isso influencia. Os indivíduos com todos os genótipos são igualmente capazes de casar e transmitir seus genes, ou seja, não há seleção aqui para qualquer genótipo específico. E também não ter havido imigração significativa de indivíduos de uma população com frequências alélicas muito diferentes do que essa população que a gente está analisando. Uma população que parece razoavelmente preencher esses pressupostos, a gente diz que é uma população em equilíbrio de Hyde-Weinberg, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente ver como que esse cálculo funciona, tá? A gente está utilizando aqui uma mosquinha novamente, tá? E suponha que P, que seria a frequência do alelo azão, que a gente está analisando, é igual à frequência do alelo azão, e Q seria a frequência aqui do alelo azinho, tá? É um único locus que a gente está analisando nesse caso. Então, assuma-se que os alelos combinam-se em diferentes genótipos de forma aleatória, ou seja, que o casamento nessa população ocorra aí ao acaso, tá? A chance de que 2 alelos do tipo azão se reúnam, a gente pode dizer que é igual a P2, tá? Então, é P ao quadrado, né? Porque são 2 alelos azão. A mesma coisa vale aqui para o alelo azinho em dose dupla, tá? A gente vai colocar aqui como sendo igual a Q elevado ao quadrado. E os indivíduos heterozigotos, ou seja, os indivíduos com um genótipo azão-azinho, eles podem ser calculados, né, igual aqui essa forma 2pq, tá?
tá? Então a gente colocaria aqui essas frequências que a gente sabe, tá? Que nesse caso aqui P igual a 0,3, Q igual a 0,7, a gente colocaria isso nessas etapas aqui. E isso pode ser tido aqui em conjunto através dessa fórmula, tá? A equação de Heisenberg, ela diz que P ao quadrado, que é a frequência dos alelos de um tipo, né? Nesse caso aqui o azão, em proporcionar indivíduos homozigotos dominantes, mais 2pq, que seria a frequência dos heterozigotos, e mais q ao quadrado, que seria a frequência dos homozigotos recessivos. Isso tudo é igual a 1, tá? Então, essa lei ela se aplica a todos os losses que a gente conhece que são autossômicos e também aos cromossomos X em mulheres, e no caso dos homens, na parte do cromossomo X que tem homologia com o cromossomo Y. Então, sempre que eu tiver 2 cromossomos, a gente pode utilizar essa lei aí, ela se aplica, tá? A lei também é aplicada a locus aí com mais de 2 alelos. A gente pode ampliar essa fórmula aqui e adicionar outro alelo, por exemplo. A principal aplicação da lei de Heisenberg para a genética médica é no aconselhamento genético para distúrbios autossômicos recessivos, tá? Então, para uma doença como, por exemplo, a fenilcetonúria, eu trouxe aqui essa figura com gráficos. Existem centenas de alelos mutantes relacionados a essa doença, com frequências aí que variam entre os diferentes grupos étnicos e entre as diferentes pessoas. E os indivíduos afetados, eles podem ser homozigotos por mesmo alelo mutante, ou eles também podem ser heterozigotos compostos, ou seja, quando eles possuem um alelo mutante de um tipo e um alelo mutante de outro tipo, né? Quando eles não contêm aí nenhum alelo selvagem no seu genótipo, tá? Para muitos transtornos, no entanto, é conveniente aí a gente considerar todos os alelos causadores da doença em um único grupo, tá? Como se fosse um único alelo. Então vejam aqui que esses dois gráficos, eles mostram as diferenças entre alelos europeus relacionados à fenilcetonúria e alelos aqui asiáticos, tá? Eles analisaram mais de 3.600 pessoas aqui de origem europeia e 185 de origem asiática, e eles perceberam que os alelos são bastante diferentes, tá? Então aqui a maioria dos casos da fenilcetonúria nos europeus está relacionada com esse genótipo, com esse alelo aqui, enquanto que nos asiáticos está relacionado com esse outro alelo aqui, tá? Inclusive são da mesma família, mas são alelos diferentes. Então suponha que a gente queira saber a frequência de todos os alelos relacionados à fenilcetonúria causadores da doença em uma população, para fazer um tipo de aconselhamento genético, tá? Por exemplo, para informar um casal que queira ter um filho sobre o risco aí de desenvolver fenilcetonúria ou não, tá? Se fôssemos tentar aí determinar diretamente a frequência dos alelos de fenilcetonúria causadores da doença, a partir das frequências genotípicas, a gente precisaria saber a frequência de heterozigotos naquela população que a gente está analisando, né? Naquela população a qual o casal que veio buscar o aconselhamento está inserido, tá? Uma frequência que não pode ser medida diretamente por causa do caráter recessivo da fenilcetonúria. Então, os heterozigotos, eles não demonstram ter a doença, eles são considerados fenotipicamente normais, tá? Eles são aí portadores, a gente chama eles de portadores assintomáticos da fenilcetonúria. E a sua frequência na população ela não pode ser estimada. Então, dessa forma, a frequência dos homozigotos afetados ou heterozigotos compostos para os alelos causadores da doença na população, ela pode ser determinada diretamente contando-se o número de bebês com fenilcetonúria, nascidos aí num determinado período, e dividindo isso com relação aos bebês que nasceram sem fenilcetonúria, tá? E aí, depois, utilizando a lei de Heisenberg, a gente pode calcular a frequência do alelo mutante, que a gente pode chamar aqui de Q, por exemplo, a partir da frequência observada de homozigotos e heterozigotos compostos sozinhos, que seria o Q ao quadrado, né? Daí a gente já está falando do genótipo, que seria os dois alelos mutantes. Assim, fornecendo aí estimativas da frequência dos heterozigotos para o aconselhamento genético desse casal. Agora a gente pode falar também aqui em utilização da lei de Heisenberg em doenças ligadas ao X. A gente tem que lembrar que doenças ligadas ao X
vão ter genótipos aí diferentes entre homens e mulheres, né? As possibilidades na mulher são esses 3 genótipos aqui, enquanto que nos homens a gente fala aqui em hemizigoto selvagem e hemizigoto mutante. Então, eu trouxe aqui o exemplo justamente para trabalhar esse quesito aqui, né, de Heidelberg em doenças ligadas ao X, do daltonismo, tá? Daltonismo específico para cores vermelha e verde, que é um daltonismo aí de um gene ligado ao X. Então, a gente usa esse exemplo do daltonismo porque, tanto quanto sabemos, ele não é um traço aí que é deletério, por exemplo, né? Ele não vai estar sofrendo a ação da seleção natural, ele só vai causar ali um problema na visualização da cor, né? Por exemplo, num semáforo para uma pessoa que seja daltônica. A frequência dos 2 alelos podem ser determinadas aí diretamente a partir de uma incidência dos fenótipos correspondentes nos homens, pela simples contagem de alelos, como a gente vê aqui nessa tabela, tá? Então, a gente tem homens daltônicos vão possuir um alelo e homens não daltônicos vão possuir o outro alelo. Já no caso das mulheres, a gente tem 2 cromossomos X e a gente vai ter que verificar, né, que tem 3 possíveis genótipos. Os seus genótipos, eles são distribuídos aí em mulheres como genótipos autossômicos, né, como todos os outros, mas esses alelos aí do daltonismo, eles são recessivos e os homozigotos normais e heterozigotos geralmente não são distinguíveis, tá? Então, a frequência do daltonismo em mulheres ela é muito menor do que em homens, menos de 1% das mulheres é daltônica, e aí quase 15% são portadoras de um alelo mutante para o daltonismo. E essas que têm um alelo aí mutante para o daltonismo, que são heterozigotas, vão ter aí chance de 50% de passar o daltonismo para um filho se ele for do sexo masculino. Falando agora um pouquinho sobre fatores que alteram o equilíbrio de Heidenweiber, tá? Alguns fatores, quando não cumpridos daquelas premissas lá, eles podem alterar esse equilíbrio. O primeiro fator é que a população lá tem que ser grande e o casamento não aleatório. A gente viu isso lá, que isso é um dos pressupostos da lei de Heidenweiber. O segundo fator é que as frequências alélicas elas não mudam significativamente ao longo do tempo, e isso requer que não haja migração de grupos cujas frequências alélicas em um loco seja radicalmente diferente aí daquela população que a gente está analisando, tá? Da mesma forma, a seleção a favor ou contra alelos específicos ou a adição de novos alelos ao pool gênico devido a mutações vai também aí romper os pressupostos dessa lei. Esses fatores têm importâncias diferentes dentro das populações humanas e violar o pressuposto de casamento aleatório pode causar grandes desvios da frequência de indivíduos homozigotos para uma condição, quando a gente está falando de uma condição autossômica recessiva, que a gente pode esperar aí das frequências alélicas dessa população. Por outro lado, as alterações da frequência alélica devido à mutação ou seleção geralmente causam aí poucos impactos no equilíbrio de Heidenweiber. Então, em populações humanas, falando agora do exemplo do casamento não aleatório, que um dos exemplos é a estratificação, o casamento não aleatório ele pode ocorrer por diversos fatores, né? Um deles é a estratificação. Então, a estratificação ela descreve uma população em que há um número de subgrupos que, por uma variedade de razões aí, históricas, culturais ou religiosas, ele manteve-se geneticamente separado aí durante os tempos modernos, tá? Então, populações estratificadas, elas existem em todo o nosso mundo, na atualidade, no mundo recente. A gente pode citar alguns exemplos aqui, por exemplo, entre os muçulmanos xiitas e sunitas. Eles acabam não casando entre si e na maioria das vezes não ocorre essa mistura, né, entre esses povos. Também os judeus ortodoxos, que costumam casar entre si. Os próprios canadenses que falam o idioma francês também mantêm ali os casamentos entre si. E lá na Índia, por exemplo, a questão das castas, né? Que também acaba separando aí as populações em subgrupos, tá? Então, quando a seleção do parceiro, em alguma população, ela é restrita, seja por qual for o motivo, né, religioso, cultural, enfim, a gente tem aí o surgimento desses subgrupos com alelos variantes aí específicos e que ficam naquele subgrupo, né? Eles não vão para outros grupos por conta dessa falta de casamentos entre esses subgrupos.
o que não aconteceria se a gente tivesse, de fato, casamentos aleatórios. Nesse caso aqui, a gente não está tendo um casamento aleatório. Uma outra possibilidade de casamento aleatório é através do casamento preferencial. Esse casamento preferencial é uma escolha de um parceiro, geralmente por conta de uma característica, e pode variar também, muitas vezes se a gente pensar na atualidade, né, com relação a status, a questão financeira, ou um parceiro que tenha um objetivo de vida parecido com o seu, enfim, tá? São várias aí as particularidades que a gente pode associar a ter um casamento preferencial. E geralmente a gente diz que o casamento preferencial é positivo, né? As pessoas tendem a escolher pessoas que mais se assemelham a elas, tá? Na medida que essa característica é compartilhada e ela é determinada por uma questão genética, esse casamento preferencial, ele aumenta aí a produção dos genótipos homozigotos, tá? Então, aqui exemplos clinicamente importantes que a gente pode citar. Surdez congênita, a própria cegueira congênita também, casamento entre pessoas com nanismo, né? Eles buscam muitas vezes o semelhante. Quando a gente tem uma condição médica, muitas vezes as pessoas buscam alguém semelhante. E se for essa condição for aí dada por uma variabilidade genética, essa variabilidade genética aí tende a aumentar o número de homozigotos nessas populações. A consanguinidade e a endogamia também são um ponto importante no casamento aleatório. Então, essa consanguinidade, ela ocasiona um aumento da frequência de doenças autossômicas recessivas, ao aumentar a frequência dos portadores de uma doença recessiva quando eles se casam. Aqui a gente tem um heredograma com um exemplo de uma família com consanguinidade, né? Então, esse casal aqui, que era justamente um casal de irmãos que casou entre si, teve 2 filhos que se casaram entre si também, e que teve mais um filho, enfim, que casou aqui com um possível aparentado também. Então, bastante consanguinidade nessa família aqui, tá? Então, os tipos de distúrbios recessivos vistos na prole de genitores consanguíneos podem ser bastante raras e incomuns na população como um todo, porque o casamento consanguíneo permite que um alelo em comum herdado de um ancestral comum heterozigoto se torne homozigoto. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, um casal aqui, né, os avós proporcionando aí um alelo recessivo para os netos, né, e em combinação isso vai tornar esses indivíduos aí homozigotos. Falando um pouquinho agora sobre fatores que alteram o equilíbrio relacionados a fatores evolutivos. Então, a evolução em seu aspecto mais básico é justamente a alteração das frequências gênicas ao longo das gerações. E os fatores evolutivos são aqueles que são capazes de alterar essas frequências. A gente vai falar aqui sobre mutação, seleção natural, deriva genética e migrações. O equilíbrio de Radivarius ele só é alcançado se a gente não tiver esses fatores atuando. Então, falando especificamente sobre a mutação. A premissa do modelo que a gente viu, né, uma das premissas, exige um número constante de genótipos ao longo das gerações. Então, obviamente que as mutações elas criam alelos, novos alelos, e, portanto, o modelo não se aplicaria nesses casos. Mas a quebra aqui do equilíbrio de Radivarius pelas mutações não depende do tipo aí dessa mutação, né, nem das consequências que ela traz. A maioria das mutações a gente tem que lembrar que ela é neutra. O equilíbrio de Radivarius, então, exige a ausência dessas mutações. Com relação à seleção natural, ela ainda atua, sim, na espécie humana, com um efeito muito pequeno para a gente observar entre uma geração e outra. E as grandes diferenças no que diz respeito aos povos diferentes aí, fica por conta da migração e da deriva, mais do que a seleção natural propriamente dita. Com relação à deriva genética, as frequências aléricas permitem a estimativa das proporções genotípicas esperadas para uma geração seguinte, mas essas estimativas elas são só uma esperança matemática, né? Sempre há um desvio observado em relação ao que era esperado. Então, a espécie humana, na maior parte da sua história evolutiva, ela viveu em pequenas comunidades. E aí, nessas pequenas comunidades, o papel da deriva genética pode ser bastante importante, como no caso de uma forma de deriva, que é o efeito fundador, que é quando uma população pequena se separa e cria uma nova população. Então, aqueles indivíduos que criaram aquela nova população, eles vão ter ali um pool gênico que vai ser responsável pelos demais aí descendentes, tá? Então, isso pode restringir ali essa variabilidade.
Com relação à migração e ao fluxo gênico, o equilíbrio de Radivarius em populações, em uma população pode ser quebrado pela imigração de indivíduos provenientes de uma outra população, em que haja genes aí diferentes ou em frequências alélicas diferentes. Também a imigração pode alterar as frequências alélicas se a gente está pensando, por exemplo, na imigração de uma parcela daquela população que continha um alelo bastante raro. Se essa pequena parte sai daquela população, então a frequência alélica daquele alelo vai diminuir muito. O fluxo gênico, a imigração e emigração, juntamente com a deriva genética, são os poderosos fatores evolutivos, tanto que são os maiores responsáveis justamente pela diferenciação entre as populações humanas e pelas diferentes frequências alélicas aí ao redor do mundo, tá? Dificilmente o equilíbrio de Radivarius se mantém em populações que estabelecem fortes correntes migratórias, que é a imigração e a emigração. Com relação agora a diferenças étnicas nas frequências das doenças genéticas, as diferenças nas frequências de alelos que causam doenças são de particular interesse aí da genética médica e também no papel do aconselhador genético, porque elas vão trazer riscos diferentes se o indivíduo é de uma determinada população ou de outra, tá? Então, exemplos bem conhecidos aí, a gente tem a doença de Tay-Sachs, que é bem frequente em pessoas com ascendência judaica. Aqui, por exemplo, a anemia falciforme, bastante comum em pessoas de origem africana. E aqui a fenilcetonúria, muito comum em pessoas de origem caucasiana. Então, a gente tem diferentes doenças que têm diferenças com relação à sua frequência. Eu trouxe aqui um outro exemplo sobre como as diferenças étnicas na frequência em doenças genéticas pode ser importante, tá? Então, um exemplo clinicamente importante é justamente o do sistema RH sanguíneo. Então, o grupo RH ele é bastante importante, principalmente quando a gente pensa na doença hemolítica do recém-nascido e nas incompatibilidades aí de transfusões sanguíneas. Nessa tabela que a gente mostra os dados, tá? Em caucasianos dos Estados Unidos, 1 em cada 6 indivíduos é do grupo RH negativo. Nos afro-americanos dos Estados Unidos, 1 em cada 14 e nos japoneses, 1 em cada 200. Então, vejam aqui, né? Bastante diferença na incidência dos indivíduos que possuem um genótipo que configura aí o RH negativo desses indivíduos, tá? Então, se a gente pensar em questão de como saber como que é a população com relação a esse alelo, a gente vai poder ter inferências e fazer um aconselhamento genético melhor de indivíduos, por exemplo, que queiram gestar e que queiram ter um bebê, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma mãe RH negativa e um pai RH positivo, há o risco de gerar um feto RH positivo. E quando isso acontece, no parto principalmente, quando há o contato do sangue fetal com o sangue materno, essa mãe ela vai desenvolver anticorpos contra o RH positivo do filho. E numa próxima gestação, ela pode vir a desenvolver justamente a doença hemolítica do recém-nascido, que é ali quando ela produz esses anticorpos e acaba aí lesionando as hemácias do feto que ela está carregando, né, da segunda gestação. Então, saber a frequência alélica desse alelo que condiciona essa doença, esse fenótipo, pode ser bastante vantajoso e interessante no quesito aconselhamento genético, tá? Então, a administração, por exemplo, de uma imunoglobulina contra esses anticorpos que a mãe cria é uma possibilidade para esse tipo de gestação. Saber qual é a variabilidade da mãe e da população pode ajudar nesse quesito. Vários fatores aí são considerados para explicar como se desenvolvem as diferenças em alelos e em frequências alélicas entre os grupos étnicos. Um deles é a falta de fluxo gênico, então devido ao isolamento genético, por exemplo, de modo que uma mutação que foi gerada num determinado grupo não tem a possibilidade de ir para um outro grupo se não há um casamento, por exemplo, entre eles ou a própria migração. E outros fatores aí são a deriva genética, incluindo a distribuição não aleatória dos alelos entre os indivíduos que fundaram subpopulações particulares, como por exemplo no caso do efeito fundador, e a vantagem do heterozigoto, sob algumas condições ambientais aí que favorecem o valor adaptativo e reprodutivo de portadores de mutações que muitas vezes são deletérias
quando em doses duplas, né, em homozigotos recessivos. Então, como exemplo aí de um caso de efeito fundador, a gente tem esse caso dessa figura aqui, que relaciona a doença de Huntington com moradores de uma origem indígena que vivem ao redor de um lago lá na Venezuela, o Lago de Maracaibo. Nesse caso aqui, quem formou essa população, né, de indígenas que vive ao redor desse lago, tinha ali uma mutação específica que condiciona a doença de Huntington, e esse efeito fundador foi se perpetuando. Então, esse indivíduo ele casou aí com outro indivíduo, e esse alelo aí dessa variante foi passando de geração em geração e se acumulando nessa população. Então, vários casos aí de indivíduos com a doença de Huntington ali nessa região. Com relação a um exemplo agora de vantagem do heterozigoto, a gente pode citar o caso aí da anemia falciforme e da malária, a relação dessas duas condições, tá? Então, quem tem anemia falciforme tem duas cópias aí do alelo mutante. Quem é heterozigoto é portador de de um alelo mutante, né? No outro cromossomo vai ter um alelo normal. E quem não tem aí nenhum dos dois alelos mutantes vai ser considerado um indivíduo normal para essa característica, tá? Então vejam aqui, a distribuição nesse mapa aqui da anemia falciforme no continente africano e da malária no continente africano, tá? Tem uma relação bem interessante nesse caso. Os indivíduos que possuem anemia falciforme, eles vão ter todas as suas hemácias em formato de foice. E o Plasmodium, que é o responsável pela malária, né, pela doença, ele não consegue entrar nesse organismo, ele não consegue se manter nesse organismo, porque as hemácias dele vão ser em formatos de foice, e aí o Plasmodium, né, não consegue permanecer dentro dessa hemácia. No caso dos indivíduos heterozigotos, algumas das suas hemácias vão ser em formato de foice e algumas das suas hemácias vão ser em formato de hemácia normal. Então, nesse indivíduo, há menos caso aqui de malária relatada, porque ele tem menos disponibilidade de hemácias para que o plasmódio fique ali, permaneça dentro daquele organismo e tenha ali um sucesso na infecção. E o indivíduo que tem as hemácias todas normais, o plasmódio ele consegue entrar, consegue se proliferar, e justamente é o indivíduo que consegue ter maior incidência de casos de malária, tá? Então vejam que interessante, né? A distribuição dos alelos relacionada justamente à distribuição aí da malária. Mais uma vez, né? O heterozigoto tem uma vantagem nesse caso, tá? Se a gente pensar com relação à infecção à malária, eles são menos infectados pela malária do que comparados aqui a quem não tem um alelo mutante para anemia falciforme. Com relação agora à genética e ancestralidade, a gente pode falar aqui de marcadores informativos de ancestralidades, ou também conhecidos como IAMs, tá? Humanos como um todo, eles têm dezenas de milhões de variantes de alelos diferentes que os diferenciam, e essas diferenças podem ser utilizadas aí para caracterizar os indivíduos e também as populações, tá? Então, esses gráficos aqui, esses desenhos, eles são de resultados de análises genéticas de indivíduos dos Estados Unidos. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem os americanos africanos, né, os afro-americanos, os que se dizem afro-americanos. Nesse aqui a gente tem os americanos que se dizem de descendência europeia e, por último, os americanos que se dizem de descendência hispânica, tá? Então, só para vocês entenderem esse gráfico. Cada linha dessas aqui corresponde a um indivíduo, tá? E as cores correspondem aos alelos que estão mais relacionados a determinadas origens geográficas, tá? Então, o azul é a cor, por exemplo, dos alelos que estão mais relacionados ao continente africano, ou seja, né, dos indivíduos aí que descendem de pessoas provenientes desse continente. Então, os indivíduos que se auto-intitulam afro-americanos, a gente pode observar que a maioria deles aqui é justamente esse o componente genético que ela possui. Aqui, quando a gente fala dos americanos que se dizem descendentes de europeus, a gente também pode observar isso, ó. A grande maioria aqui
Tem os alelos de cor vermelha, que justamente são os alelos provenientes aí do continente europeu, por exemplo, né? Os alelos que fazem aí referência a quem é de origem europeia. Mas a gente pode olhar nesse gráfico aqui, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, ele se auto-intitula como americano europeu. Mas vejam a composição genética dele, tá? A maior parte aqui é azul, ou seja, os marcadores informativos de ancestralidade desse indivíduo são do tipo ali, relacionando ele à descendência africana, tá? Ao continente africano. Então, muitas vezes o que a gente se auto-intitula não é necessariamente o nosso componente genético. E aqui, quando a gente fala em americanos hispânicos, a gente tem uma grande diversidade, né? Que é o que a gente observa justamente na prática, tá? O continente aqui, a parte da América do Sul, principalmente, né? Tem bastante variedade, então a gente consegue aqui observar essa variedade também quando a gente analisa os marcadores informativos de ancestralidade. E por que é importante a gente conhecer esses marcadores informativos de ancestralidade, tá? Muitas vezes a gente está analisando grupos ou subgrupos com relação a alguma determinada doença e a gente não sabe dizer se as diferenças que a gente encontra nessas variabilidades se justifica pela doença ou se ela se justifica por outro motivo, tá? Então, quando a gente faz análises, por exemplo, de estudos caso-controle, a gente pode buscar algumas formas de fazer pareamentos entre os indivíduos que a gente está estudando. Uma delas seria o indivíduo me dizer de qual etnia que ele pertence, né? Um modo fácil e que é muito utilizado até hoje, né? O indivíduo diz, né? Eu sou de Santa Catarina, mas eu sou descendente de europeus. Ou sou de Santa Catarina e sou descendente de africanos, tá? Então, ela pode informar isso dessa forma. Mas nós também podemos, e é o que mais se utiliza recentemente, utilizar a questão dos marcadores informativos de ancestralidade, porque daí a gente vai ter uma segurança de qual grupo étnico que essa população aí, que essa pessoa é proveniente. Então, essas diferenças entre os indivíduos que a gente está analisando, a gente vai poder atribuir justamente à doença e não as diferenças das variabilidades aí das diferentes populações. A gente pode até atualmente conseguir essas informações através de exames bastante simples, tá? Eles são vendidos aí no mercado atualmente e a gente pode verificar tanto questões relacionadas à ancestralidade, por exemplo aqui, né, essa figura, ela mostra o resultado, como vem o resultado desses testes genéticos e diz a porcentagem que você tem aí de marcadores informativos de ancestralidade com relação à descendência africana, à descendência europeia, à descendência asiática, enfim, ele vai trazer em porcentagens essas contribuições genéticas do seu DNA. E também é muito utilizado aí em questões de saúde, tá? A gente faz um mapeamento para verificar as chances aí maiores de você desenvolver uma doença ou outra. Trouxe aqui agora uma questão para a gente pensar, tá? Um casal saudável de primos resolveu procurar um geneticista para tirar dúvidas porque queriam ter filhos. Eles são primos em primeiro grau e estão preocupados. O geneticista afirmou que o casal tem um risco aumentado de produzir um filho com uma doença autossômica recessiva. O geneticista, será que ele está certo ou será que ele está errado? Pensem aí. O geneticista, ele tá certo, tá? Como a gente viu na aula, por serem primos de primeiro grau, eles possuem os mesmos avós. E pode ser que se esses avós tiverem ali um alelo para uma doença autossômica recessiva, por exemplo, e passarem isso para esses netos, eles podem gerar um indivíduo que seja homozigoto para aquele alelo recessivo específico ali para uma determinada doença. Outra questão, o equilíbrio de Heidelberg em uma população pode ser quebrado pela imigração de indivíduos provenientes de outras populações em que haja genes diferentes e diferentes frequências aléricas. O que vocês acham? Vamos ver. Verdadeiro, tá? Então, ele realmente, a gente viu isso na aula, o equilíbrio de Heidelberg, ele pode ser quebrado aí justamente pela imigração, tá? Tanto a imigração quanto a imigração. Vamos ver o que a gente viu nessa aula, então, como resumo aqui. A genética de populações é o estudo quantitativo da distribuição da variação genética nas populações e como as frequências de genes e de genótipos são mantidas ou mudam ao longo do tempo, tanto dentro de uma população quanto entre as populações.
A genética de populações está preocupada tanto com fatores genéticos, tais como mutação e reprodução, quanto com fatores ambientais e sociais, tais como seleção e migração, que juntos determinam aí a frequência e a distribuição dos alelos e genótipos nas famílias e nas comunidades. A lei de Heidi-Weinberg é importante forma de verificar se os fatores evolutivos estão influenciando uma determinada população. Por meio da equação de Heidi-Weinberg, a gente pode determinar a configuração genética de uma população que está sofrendo aí ou não evolução. Essas foram as referências utilizadas para a aula e até a próxima!